Olá, turminha. Bom dia, turma do quarto ano. Seja bem-vindo mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai estar trabalhando com o nosso tema, o mundo, o microscópio e a saúde humana. Está aí na página 28. Vocês observam aí as imagens, né? Nós temos aí umas imagens. Eles estão mostrando sobre o ambiente, né? A higiene que a gente precisa usar, como é importante a limpeza na nossa casa, na nossa cozinha, na preparação dos nossos alimentos, né? Será se a gente fazendo a nossa higienização na preparação dos alimentos, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, será se nós vamos contribuir para combater bactérias, né? Nessa pandemia toda que a gente está vivendo com esse vírus, ninguém sabe aonde ele está, ninguém sabe quem está com vírus ou não. Então, a cada dia nós precisamos ter mais cuidado, a cada dia precisamos mais ter a preocupação com a nossa higiene, de estar sempre lavando as mãos com sabão, de se for sair, estar usando sempre a máscara. Se pegar em trinco de alguma porta, quando você chegar em alguma repartição, você sempre está passando álcool gel nas mãos. Então, aquela preocupação, a cada dia a gente precisa ter mais. E na nossa unidade hoje, né, vamos trabalhar sobre os organismos, os micro-organismos que vai para o nosso organismo, as bactérias, né? E o que são micro-organismos? São seres muito pequenos, simples, e que a gente não pode ver a olho nu, a não ser sem um microscópio, um aparelho científico, uma lupa, né? Um aparelho que possa visualizar coisas muito pequenininhas que a gente não consegue ver sem ser através desses aparelhos. Então, esses micro-organismos, eles são seres vivos bastante simples, geralmente formados por uma única célula. E onde elas podem ser encontradas? Elas podem ser encontradas em todos os ambientes, né? Inclusive no corpo humano. Apesar de ser comum em relacionar às doenças, muitos micro-organismos são necessários para a manutenção na vida na Terra, pois, entre outros fatores, eles realizam algumas substâncias que podem ser reaproveitadas por outros seres vivos, né? Fechando assim o ciclo da natureza, da matéria na natureza. Então, os micro-organismos, eles incluem também nas bactérias, os fungos, vírus, os protozoários, né? E podem se apresentar de diferentes formas. Tem aí na nossa página 30, eles estão mostrando algumas imagens sobre bactérias, vírus e fungos. Você veja que aí ele foi apresentado através de um microscópio. Ele está dizendo que ele foi aumentado, essa imagem, 3.600 vezes mais do que o normal. Então, essa outra, 225 mil vezes mais do que o normal. Então, o que quer dizer? Ele é muito pequenininho. Com esse aparelho, que é igual quando a gente tira uma foto, né? Uma foto de longe, você quer ver alguns detalhes, você não abre a imagem, pode ser uma fotografia, uma atividade, não é? Você não abre a imagem bem muito para você ler.
do mesmo jeito são essas bactérias, só que aqui eles são bem miudinhos. Então, através desses aparelhos científicos é que eles conseguem ver e fazem a imagem maior para que a gente possa ver sem ser através de aparelho, certo? Então, existe micro-organismo dentro do nosso intestino e eles são importantes para a nossa saúde porque tem micro-organismo que eles, né, protegem algum tipo de doenças no nosso corpo. Então, eles são também importantes para a proteção, né, e a produção de alimentos, de remédio e combustível. Bactérias. O que é bactérias? Eu acho que você já, muitas vezes, fulano está tomando remédio para combater uma bactéria que tem no intestino. Fulano está com uma bactéria em alguma parte do corpo. Então, bactérias são os micro-organismos que podem ser encontrados em diferentes ambientes, desde o topo do mais alto. Então, assim, a maioria das bactérias, elas é beneficente ou não, causa nenhum mal aos seres humanos, né? Então, enquanto umas causam doenças, não são benéficas ao nosso corpo, já algumas são. Elas não causam nenhuma doença ao nosso corpo. Então, ele diz, existem bactérias parasitas que podem elas podem causar inflamações de gargantas ou de orelhas, doenças mais graves, como a tuberculose, a pneumonia, a cólera, sífilis, tétano, entre outros. Muitas das vezes, por que muitas agentes de saúde, nossos pais, quando a gente era pequenos, eles tinham um maior cuidado de não atrasar as nossas vacinas, né? Porque que as nossas vacinas têm que estar em dias? Porque são através das vacinas que vão evitar a gente ter esse tipo de doença. Então, tem muitas doenças que os nossos pais, os nossos avós, bisavós tiveram que nem a gente conhece mais. Graças a quê? Graças às vacinas que foram criadas e que nossos pais tiveram cuidado de dar a essas vacinas para combater essas doenças. Então, a próxima aula nós vamos estar trabalhando alguns tipos de vacinas e para que elas servem. Porque muitas das vezes a gente vai no posto, né, furar, tomando aquela vacina e às vezes mesmo sem querer tomar vacina, mas também não sabemos para que serve a vacina, muitas das vezes, né? Às vezes a gente pergunta para que é. Então, assim, é para tuberculose. Se eu souber o que é tuberculose, então eu já sei para que serve. Mas se a criança não sabe o que é um tuberculose, se ela não sabe o que é uma pneumonia, se ela não sabe o que é uma cólera. Então, na próxima aula, nós vamos conhecer os tipos de vacina e para que servem essas vacinas. Vamos conhecer alguns tipos, né, de doenças que são evitadas por essas vacinas. Beleza? Então, nós temos aí os tipos, a forma de transmissão dessas bactérias pode ocorrer em diferentes maneiras, por meio de água, certo? Vamos ter muito cuidado. Agora, na época do inverno, nessas águas paradas, né? As águas do rio, não vamos estar tomando banho nessas primeiras águas do rio, porque a nossa água do rio não é mais uma água limpa, não é mais uma água potável igual a antes. Nós sabemos que
a maioria das sujeiras de animais mortos, sujeira de hospitais que caem dentro do nosso rio, a nossa água hoje é uma água contaminada, né? Então toda sujeira, todos os animais que morrem, joga dentro do rio, e quando vem as primeiras águas, principalmente, que vem trazendo essa sujeira toda. Então a gente pode estar se contaminando, usando, tomando banho nessas águas contaminadas, nessas águas de rio que vem correndo, o rio vem botando essas águas pela primeira vez. Então nós temos também alimentos, se nós não cuidarmos, não tivermos cuidado de estar lavando nossos alimentos antes de utilizar, a gente pode também estar se contaminando, pegando bactérias. Nós não sabemos quem tanto pegou naqueles alimentos antes da gente consumir, quais doenças, né, as pessoas tinham que foram contaminadas para os alimentos, aqueles venenos que foram utilizados nos nossos alimentos. Então nós temos que ter esse maior cuidado de estar lavando bem os nossos alimentos antes de consumi-los. Aqui nós temos os antibióticos. O que são antibióticos, né? São os medicamentos muito eficazes, né? Muito importante contra muitas doenças, contra bactérias, né, que atuam destruindo, eles vão destruir essas bactérias, impedindo a reprodução dessas bactérias no nosso organismo. Agora, nós temos que ter um cuidado, não usar medicamento sem orientação médica, certo? Porque ao invés da gente curar uma doença, a gente arranja mais. Eu vou, fulano estava gripado, fulano sentiu uma dor de cabeça, tomou esse medicamento, ficou bom. Mas será se a causa da dor de cabeça dela é a mesma da minha? Às vezes eu vou tomar, e em vez de eu ficar boa, eu posso pegar um outro tipo de doença, às vezes até pelo antibiótico que eu tomei. Então vamos ter cuidado e só tomar medicamento com a prescrição médica, certo? Então a nossa atividade hoje é sobre esse conteúdo. Nós vamos estar observando a imagem aí da página 32, que é sobre um micro-organismo, e vamos responder ele. A pergunta diz assim: com base na imagem, escreva o que você sabe sobre o tamanho do micro-organismo, onde eles podem ser encontrados. Então, nós vimos, né, lá na página anterior, que o micro-organismo que você viu a esse tamanho foi através de aparelhos científicos. A gente pode ver através do microscópio, através de outros aparelhos que os cientistas usam para mostrar em imagens maior. E onde a gente pode encontrar esse micro-organismo? Então, nós vamos estar revendo o nosso texto e vamos ver lá onde eles são encontrados. O outro, ele mostrou vários tipos de micro-organismos. Isso foi uma aula que o professor pediu, né? Aí a segunda questão da página 32. Então, a professora pediu a um aluno e ele desenhou esses micro-organismos. E ela pergunta: você acha que a ideia do aluno que ele tem dos micro-organismos é positiva ou é negativa? Por quê? É positiva, né? Ele imaginou vários tipos de micro-organismos. Com certeza o vírus dessa bendito Covid-19, possa ser que ele já tenha, né, desenhado também. Então ele desenhou vários micro-organismos, vários tipos de vírus. Ele
o pensamento dele foi positivo ou foi negativo? Por quê? Aí você vai dizer, você concorda com ele? Você concorda? Ele já ter conhecimento, ele já ter desenhado deste tanto de vírus que retratasse, né, os tipos de doença, você vai estar justificando. Aí vem um trechinho aqui, na terceira questão, vem um trecho, né, resumindo lá o assunto do texto, e ele diz: o texto cita características das bactérias que possibilitam sua adaptação em praticamente todos os ambientes. Que características são essas? Quais são as características das bactérias, né? Elas, como é? Elas já se reproduzem, elas crescem, ou elas crescem e antes de se reproduzir elas morrem. O que você acha? E através de que a gente pode estar favorecendo isso para ela? Será se elas se dão melhor numa temperatura, que ele deu a temperatura aí, é bem a 37 graus Celsius, a temperatura do corpo humano. Então, essa é a nossa temperatura. Então, essa temperatura pode ser favorável a algumas bactérias. Alguns alimentos que nós colocamos na nossa geladeira, né, tem até na letra B, ele diz assim, ó, porque uma das formas de conservar os nossos alimentos é colocá-los na geladeira. Por quê? Será se a nossa geladeira, o grau Celsius dela é 37? É não, né? Então, a nossa geladeira, a temperatura é bem mais fria. Então, para as bactérias é desagradável, não são mais favoráveis a elas. Então, acaba eliminando elas, certo? Por quê? Porque a nossa geladeira, ela tem uma temperatura muito baixa. Então, aí a gente elimina essas bactérias de alguns alimentos. Assim como tem outros que são cozidos, que a gente cozinhando bem ou fritando bem, também nós estamos matando as bactérias desses alimentos. Um exemplo, carne de porco. Tem pessoas, e não só carne de porco, que hoje, né, qualquer carne já não é saudável, ela não sendo bem frita ou bem cozida. Então, carne de porco, que era uma carne antes, que o pessoal tinha assim, muita rejeição, porque era uma carne muito doentio. E tinha gente que gostava da carne não bem torrada. Então, enquanto não torrada demais que perde o gosto da carne, mas ela bem torrada porque mata as bactérias, certo? Aí tem a quarta questão, ela diz assim, a cárie, nós sabemos que a cárie as bactérias são causadas, né, nos nossos dentes. A cárie é causada por bactérias de restos de comidas que ficam nos nossos dentes, por uma má escovação. Sabemos que todas as vezes que a gente, após as nossas refeições, nós temos que escovar nossos dentes para tirar o resto de alimentos que ficam, né, entre os dentes. Então, se a gente deixar esse resto de comida, esses resíduos, eles vão criar cárie. Essas bactérias vão causar a cárie. Então, por isso que nós devemos escovar bem os nossos alimentos, no mínimo 3 vezes por dia, né? De manhã, depois do almoço e depois de jantar, certo? Antes de dormir, a gente tem que escovar os nossos dentes. Então, essa é a nossa atividade hoje. Espero que tenha contribuído, esclarecido um pouco, certo? É difícil a gente estar assim gravando o vídeo para estar explicando, porque você fica gravando, fica pensando, ah, meu Deus, já
vai cansar as crianças assistirem o vídeo, mas por favor, não deixem de assistir o vídeo, certo? Para vocês entenderem melhor cada dificuldade, cada dúvida que vocês tiverem ao resolver a atividade, pode me procurar, que estarei aqui à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula.